Olhe para o Ocidente. Por que a fé está em colapso? Por que o sagrado foi expulso da nossa política, da nossa cultura e muitas vezes da nossa própria consciência? A crise da fé que vivemos hoje não é um acidente, nem um fenômeno abrupto. É a consciência lógica e amarga de uma derrocada que começou há quase 1000 anos. Eu sou o Gabriel Erickson e esta é a Derrocada do Sagrado, uma série de 7 capítulos que vai traçar o mapa completo do declínio da fé ocidental. Do monopólio total da Civitas Dei ao vazio existencial do nosso tempo, nós vamos desvendar passo a passo o caminho para a crise. Neste primeiro episódio, voltaremos aos séculos 12 a 16, a fase crucial da semeadura histórica. Você vai descobrir como o secularismo foi plantado através de uma tripla convergência. Primeiro, a erosão interna. A corrupção, a simonia, o grande cisma que roubaram a legitimidade moral da igreja, criando um vácuo de autoridade. Segundo, a utopia terrestre, a teologia radical de Joaquim de Fiore que secularizou a esperança, prometendo a perfeição aqui na Terra e fornecendo protótipo para todas as ideologias modernas. E terceiro, a grande separação. E o momento paradoxal em que a reforma protestante, buscando a pureza, concedeu autonomia funcional total às esferas política e econômica, libertando o mundo para operar sob a sua própria lógica e não mais sob a de Deus. Estas sementes criaram as condições para a próxima fase, o assalto da razão. Se você quer entender a crise da modernidade, você precisa entender como o mundo se tornou autônomo. Aperte o play, a Derrocada do Sagrado começa agora. O secularismo, compreendido como um processo histórico que culmina na crise da fé e na perda da relevância pública do cristianismo, não se manifestou abruptamente, mas foi gestado ao longo dos séculos através da dissolução gradual do paradigma hegemônico do Civitas Dei, Cidade de Deus. Esse período, que se estende do século XII ao século XVI, representa a fase crucial da semeadura histórica, onde as estruturas conceituais e institucionais que dariam origem à modernidade laica foram estabelecidas. O ponto de partida para a compreensão da secularização é o reconhecimento da estrutura que a antecedeu. Por mais de 1 milênio, o cristianismo ocidental estruturou a sociedade sob o modelo da Civitas Dei, onde a igreja detinha o monopólio da organização social, definindo a cosmologia, a ética e a própria autoridade política. Nesse contexto, o sagrado não era apenas uma esfera, mas um princípio organizador de toda a vida pública. O secularismo é, portanto, definido como a perda histórica e funcional da relevância pública desse paradigma totalizante. Essa análise demonstra que a crise do sagrado foi semeada em duas frentes interligadas. Internamente, pela perda progressiva da credibilidade da autoridade eclesiástica e externamente pela criação e adoção de novas estruturas teológicas e ideológicas que garantiam autonomia ao mundo secular. A característica totalizante da Civitas Dei era, paradoxalmente, a sua maior vulnerabilidade. Uma vez que o sistema regulava fé, política e economia, a falha moral em uma única esfera, notadamente a política e financeira, conforme se verá, deslegitimava o sistema inteiro, criando um pré-requisito moral para que novas estruturas de autonomia fossem aceitas pela sociedade. Durante a Idade Média Central e Tardia, a Igreja Católica Romana exerceu um controle doutrinário, moral e político incomparável sobre a experiência ocidental. A Civitas Dei não era apenas uma doutrina teológica, mas um projeto civilizacional que unificava a identidade do Ocidente. Sob esse modelo, a igreja não apenas mediou a salvação, mas também legitimou o poder temporal e forneceu um quadro de significado para toda a existência. O declínio desse sistema totalitário impõe uma reavaliação teológica, que sugere que o secularismo não é apenas um revés, mas pode ser acolhido como o fim de um certo estilo de cristianismo. Esse estilo era caracterizado pela primazia da instituição temporal e do poder político, uma união que, ao longo do tempo, comprometeu a santidade essencial da missão espiritual. A derrocada do paradigma da Civitas Dei sinaliza que o próprio sistema teológico político, ao priorizar o controle e a estrutura sobre a ética e a transparência, continha as sementes da sua destruição. O sucesso da Civitas Dei dependia de uma simbiose perfeita entre a autoridade
o direito divino reivindicado pela hierarquia e a legitimidade, a santidade e a moralidade percebidas pelo povo e pelos poderes seculares. O secularismo, em sua fase inicial, séculos XII a XVI, emerge precisamente quando a autoridade eclesiástica é mantida formalmente, mas a legitimidade moral colapsa. Esse colapso ético tornou-se a justificativa moral pública que acelerou o questionamento de todas as prerrogativas eclesiásticas. O vetor inicial e mais crítico da secularização foi a autodissolução ética da Igreja, que criou um vácuo de credibilidade essencial para que alternativas conceituais prosperassem. O ponto de partida da erosão do sistema sacro foi o envolvimento excessivo da Igreja Católica com o poder temporal. A falha institucional não residiu na ausência de poder, mas na busca incessante por controle e poder mundano, que desvirtuou a missão espiritual original. Essa busca por controle se manifestou através de práticas de corrupção sistêmica, notadamente a simonia, a compra e venda de bens espirituais eclesiásticos. Tais práticas geraram tensões internas severas que clamavam por uma reforma profunda, evidenciando que a prioridade da estrutura burocrática e financeira havia suplantado a ética e a justiça. O envolvimento profano com os mecanismos do mundo secular, dinheiro e política, tornou a própria instituição vulnerável à crítica secular. A corrupção generalizada e a falha institucional inerente ao envolvimento com o poder temporal desvirtuaram a missão espiritual da Igreja, gerando profunda desconfiança em relação ao modelo hierárquico. A consequência mais grave para a semeadura do secularismo foi o questionamento do monopólio sacramental da Igreja. A falha ética do clero, ao desonrar o ofício sacerdotal, alimentou movimentos de reforma pré-protestantes como os hussitas e os valdenses. Esses movimentos começaram a desafiar diretamente a necessidade da mediação eclesiástica para alcançar a salvação. A deslegitimação do sacerdote corrupto representa o primeiro passo conceitual para o individualismo religioso. Se a salvação pode ser acessada diretamente, a estrutura eclesiástica temporal e seus privilégios tornam-se redundantes. Essa autodissolução ética da Igreja forneceu a munição moral e a justificativa pública necessários para que a separação política posterior, secularismo no século XVII, fosse exigida e implementada. A crise de confiança foi exponencialmente agravada por eventos que minaram a unidade e a própria cabeça da Igreja. A mudança da residência papal para Avignon, na França, de 1309 a 1377, enfraqueceu o poder temporal do papado e diminuiu a percepção teocêntrica. O subsequente grande cisma do Ocidente, de 1378 a 1417, dividiu a cristandade europeia, que por quase 40 anos se viu com 2 ou até 3 papas simultâneos. Essa divisão institucional, resolvida apenas no Concílio de Constança, em 1417, afetou profundamente o prestígio do papado e colaborou para a perda de sua força no jogo político. Os monarcas europeus aproveitaram essa fraqueza para fortalecerem o seu próprio poder, favorecendo a formação de estados-nação. A crise cismática estabeleceu um precedente de desunião e questionamento da autoridade papal, deixando a indispensável reforma eclesial para ser resolvida um século depois pela via da reforma protestante. Em paralelo à crise institucional, uma profunda reorientação conceitual da escatologia contribuiu internamente para o secularismo, a teologia milenarista de Joaquim de Fiore, no século XII. Joaquim de Fiore introduziu uma divisão da história em 3 eras sucessivas: a era do Pai, a lei; a era do Filho, graça e mediação eclesiástica; e a vindoura era do Espírito Santo. A terceira era prometida como um tempo de pura espiritualidade e total liberdade. O joaquinismo pavimentou o caminho para o secularismo ao prometer uma utopia de libertação total aqui na Terra. Ao transferir a esperança de perfeição e salvação para a história temporal, ele deslegitimou a necessidade da salvação mediada pela Igreja presente, a instituição temporal da era do Filho. O clero corrupto e a burocracia institucional podiam ser vistos como obstáculos a serem removidos para que essa utopia se realizasse. A influência de Fiore não foi meramente teórica.
A sua profecia de uma nova ordem monástica de homens espirituais que protagonizaria o terceiro estado foi aplicada pelos franciscanos espirituais ao próprio Francisco de Assis. Essa aplicação, vista como herética pela autoridade eclesiástica, demonstra como a visão joaquinita se infiltrou em movimentos de reforma interna, deslegitimando a estrutura vigente da Igreja, a Era do Filho, em favor de uma promessa de perfeição iminente. A estrutura de pensamento joaquinita foi crucial porque forneceu o modelo milenarista que as ideologias modernas posteriormente adotariam e secularizariam. Ao invés de esperar a intervenção divina transcendente ou a mediação da Igreja, a esperança escatológica foi transferida para a política e a ação humana. Essa secularização da escatologia preparou o terreno para movimentos futuros, como o iluminismo, que transferiu o papel de agente de libertação e progresso do Espírito Santo para a razão humana. Da mesma forma, o comunismo, séculos depois, absorveria a promessa de utopia terrestre, transformando-a em um sistema político coercitivo de salvação secular. O legado de Fiore é o estabelecimento da premissa de que a perfeição é alcançável na história, sem necessidade de mediação transcendente. Enquanto a crise interna corroía a legitimidade e o joaquinismo reorientava a escatologia, a reforma protestante forneceu um mecanismo estrutural que formalizou a separação do sagrado e do profano. A reforma protestante, iniciada em 1517, surgiu da insatisfação com a crise da autoridade e o desejo por uma fé purificada e autêntica. Martinho Lutero, buscando proteger a fé pura das impurezas do mundo profano e da corrupção eclesiástica, introduziu a doutrina dos dois reinos, o reino de Deus e o reino secular. O papel da reforma é paradoxal. Embora o seu objetivo fosse puramente teológico e de santificação, seus efeitos foram estruturalmente seculares. Ao proteger a esfera espiritual através do seu isolamento, ela inadvertidamente liberou o reino secular da sua subordinação teológica. O isolamento do reino secular, garantido pela doutrina dos dois reinos, resultou na concessão de uma autonomia funcional total às áreas política e econômica. Anteriormente, todas as ações políticas e econômicas requeriam justificação e a sanção teológica. Após a reforma, essas esferas passaram a ter o direito de operar sob suas próprias lógicas intrínsecas, a eficiência, a razão de Estado. Essa autonomia de origem religiosa foi o precedente crucial que o iluminismo, séculos 17 e 18, exploraria ao máximo. A reforma, ao liberar o mundo para si mesmo, preparou o terreno para que a razão se tornasse o novo princípio organizador da esfera pública. O Estado e o mercado foram formalmente desvinculados do controle eclesiástico, perdendo a necessidade constante de justificação teológica. A separação funcional, inicialmente concebida para preservar a pureza da fé, retirou da igreja o poder profético de fiscalizar e vetar as estruturas seculares, tornando-as neutras e, consequentemente, facilmente secularizáveis. A autonomia funcional concedida pela doutrina luterana dos dois reinos encontrou sua expressão jurídica e política na Paz de Augsburgo, em 1555. Esse tratado estabeleceu o princípio cuius regius eius religio. A religião é a do seu rei. Pela primeira vez, os príncipes territoriais do Sacro Império Romano Germânico ganharam a liberdade de definir a religião local, introduzindo a fé luterana e gozando de direitos iguais aos dos estados católicos. Esse princípio foi fundamental. Ele transferiu de forma legal a autoridade sobre questões religiosas da Igreja Universal, Roma, para o poder político local, o príncipe ou o Estado. A esfera política, separada e agora soberana, consolidou seu direito de operar por sua própria lógica intrínseca, a razão de Estado, marcando o ponto de inflexão em que o poder secular absorveu prerrogativas antes exclusivamente eclesiásticas, preparando o caminho para o Estado moderno laico. Uma consequência imediata e profunda da autonomia funcional concedida pela reforma foi a reorientação do propósito do trabalho e da riqueza, que se manifestou na gênese do espírito capitalista. A ética protestante, especialmente em suas vertentes calvinistas, estabeleceu um vínculo rigoroso entre trabalho ascético e o desenvolvimento econômico. Conforme analisado por Max Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a doutrina da predestinação gerou uma profunda ansiedade existencial. O trabalho secular intenso
Beruf, ou vocação, era incentivado como meio mais adequado para afastar as dúvidas religiosas e dar ao indivíduo a certeza da graça. O sucesso e a prosperidade material no mundo tornaram-se um sinal indireto de que o indivíduo estava entre os eleitos. Essa íntima relação entre a ascese protestante e a atividade secular é o que Weber identifica como o espírito do capitalismo. O momento da secularização econômica ocorre quando essa ética do trabalho é desvinculada do seu propósito teológico. A ética ascética foi transformada e posteriormente secularizada no que veio a ser conhecido como o espírito do capitalismo. Esse processo resultou em uma mudança radical e fundamental do foco. O propósito do trabalho foi deslocado da glória de Deus para o enriquecimento pessoal e a acumulação da riqueza. Esse deslocamento é a semente do materialismo individualista que caracteriza a modernidade. O sucesso material desvinculado de um fim transcendente começou a adquirir o valor autorreferencial e tornou-se a nova forma de validação e sucesso, competindo diretamente com a salvação espiritual mediada pela fé. A esfera econômica, agora autônoma, adquire características de uma nova religião secular. A priorização do self, do eu e do lucro pessoal sobre a comunidade e o transcendente é uma consequência direta dessa secularização econômica, um processo que abriria a porta para o futuro crescimento do materialismo e da teologia da prosperidade. Chegamos ao fim da primeira fase. A Civitas Dei, o paradigma que organizou o Ocidente por séculos, não foi derrubada por um ataque externo. Ela se dissolveu por uma tripla convergência. A corrupção interna que roubou a sua legitimidade moral, a utopia de Fiore que secularizou a esperança do reino para a terra e o paradoxo da reforma que, buscando pureza, concedeu autonomia total e política à economia. O resultado é claro. No fim do século XVI, o mundo, a política e o dinheiro já não precisavam de Deus para funcionar. Mas essa autonomia não parou nas esferas prática e estrutural. Ela se moveu para o reino mais importante, o pensamento. Se num primeiro momento o mundo se libertou da tutela da igreja, no próximo capítulo o próprio intelecto humano se declarará independente da tutela de Deus. É o momento em que a autoridade da revelação será substituída pela autoridade da razão. No capítulo 2, o assalto da razão, você verá como Descartes, a ciência e o iluminismo expulsaram Deus do conhecimento e como essa nova fundação intelectual nos preparou para o caos político. As sementes estão plantadas, agora a razão irá colher. Se você quer entender como o mundo se tornou moderno, a hora é agora. Não perca o próximo episódio e inscreva-se para não perder o mapa completo dessa derrocada do sagrado.